Boa tarde. É sempre muito gostoso começar a semana assim, né? Nessa paz, depois dessa abertura tão gostosa. Então, hoje nós vamos refletir sobre o capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o tema Não coloqueis a candeia sob o alqueire. Por que Jesus fala por parábolas? Então, essa é uma questão interessante porque sempre nós ouvimos que Jesus diz que não tem conhecimento para ser escondido, né? Que tudo deve ser revelado, e ao mesmo tempo ele falava por parábolas, né? Mas é bom a gente saber que o ensino por parábolas era um método muito utilizado na Palestina, inclusive tem várias parábolas no Antigo Testamento, quer dizer, era algo já antigo. Os rabinos ensinavam os seus discípulos através de parábolas. E o objetivo da parábola é utilizar elementos do dia a dia, do cotidiano, para levar a reflexão sobre uma verdade mais profunda. Então, o discípulo fica interpretando, buscando a verdade atrás daquelas figuras que são colocadas. E Jesus falava à multidão utilizando situações e objetos do dia a dia. Mas é importante também dizer que tudo que era o conteúdo moral da doutrina cristã, Jesus transmitiu de forma muito clara, sem alegorias, sem parábolas, como é o caso, por exemplo, do Sermão do Monte, né? Onde ele deixou bem claro quais eram as virtudes a serem desenvolvidas, quem ascenderia ao reino dos céus, né? Então, as partes mais complexas é que eram transmitidas por parábolas. Em Mateus capítulo 13, versículos 10 a 15, os discípulos de Jesus perguntaram: Mestre, por que falais por parábolas? E ele responde: Porque para vós outros vos foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas para eles não foi dado, porque vendo não veem, e escutando não ouvem nem compreendem. É interessante a gente voltar ao tempo, imaginar que a gente está lá 2000 anos atrás, naquela época. No que eles acreditavam? Eles acreditavam num Deus que castiga, num Deus que deve ser obedecido e não seguido. E eles acreditavam que as leis não eram leis divinas voltadas à evolução, né, à iluminação. As leis eram leis de costumes, eram certos rituais que eles tinham que cumprir no dia a dia, e esses rituais é que iriam agradar a Deus. Além disso, eles entendiam que os sacerdotes eram os intermediários naturais de Deus, que eles não conseguiriam ter esse contato, né, entrar em comunhão com Deus, a não ser através dos rituais e dos sacerdotes. Então é dessa época que a gente está falando. E aí nós precisamos pensar por que Jesus falava mais para os seus discípulos do que para as multidões? Porque ele revelava mais, né? Jesus escolheu aqueles homens simples daquela época, todos aqueles apóstolos, pensando no potencial de cada um, o que cada um poderia fazer. E para eles era importante que ele revelasse um pouco mais, para que com o tempo eles fossem transmitindo para o povo a sua doutrina. Porque o conhecimento leva tempo, não é possível revelar tudo de uma vez só, porque informação demais confunde, né? Luz demais ofusca. Se nós temos um filho de 4 anos que nos pergunta: pai, o que é o Sol? Nós não vamos responder que é uma estrela de quinta grandeza, que é uma entre bilhões, uma galáxia que é uma entre bilhões, e que ele se ilumina na realidade através da fusão dos átomos de hidrogênio que vão se tornando elementos mais pesados. A criança vai olhar para aquilo e vai dizer: não entendi nada, e perdeu o interesse. Além de não memorizar nada, perdeu o interesse porque não compreendeu. Então o que a gente faz? A gente fala:
O Sol é muito grande, maior do que o nosso planeta, é muito quente, e é ele que faz o nosso planeta ficar de dia, e é ele que traz calor para o nosso planeta. Se a gente falar muito mais do que isso, vai confundir. Então Jesus, apesar de ter falado sobre algumas outras coisas para os seus discípulos mais próximos, como reencarnação, por exemplo, muita coisa não foi compreendida. E ele mesmo disse que mais tarde ele iria enviar o Consolador. E de fato, 1800 e poucos anos depois, os espíritos receberam a missão de Jesus de vir trazer mais informações. E através de Allan Kardec, transmitir uma série de informações. E mesmo naquela época foi muito difícil para Kardec dar continuação à sua missão, e os espíritos revelaram algumas coisas, não revelaram tudo. Tanto é que na pergunta 10 ou 11 dos livro dos Espíritos, logo no começo da obra, Kardec pergunta várias coisas sobre Deus, qual é a natureza de Deus, e chega a um ponto que ele diz: mas será permitido ao homem compreender a natureza íntima de Deus? E os espíritos respondem: quando o seu espírito não estiver mais obscurecido pela matéria e tiver se aproximado da perfeição, então verá e compreenderá Deus. De tudo a seu tempo. Nós ainda somos muito crianças para compreender certas verdades, mas nós já recebemos uma carga de informação enorme através de Jesus e através dos espíritos, através de mensagens mediúnicas, e essas informações servem para nos iluminar, para nós podermos galgar esse caminho de luz que leva a essa perfeição, né? Então hoje nós vamos refletir sobre os ensinamentos que Jesus nos transmitiu através da parábola da candeia, né? Candeia sob o alqueire. Mas antes de falar candeia sob o alqueire, e essa é uma pergunta que eu também sempre me fiz, o que é um alqueire, né? Ou o que é uma candeia? Nós fizemos uma pesquisa e candeia é uma lamparina feita de barro com um pavio de algodão alimentado por azeite. Então aqui eu tenho uma lamparina dessa. Claro que não é uma lamparina que ilumina tanto quanto as casas daquela época precisavam. Provavelmente eles tinham uma técnica melhor de acender o pavio do que eu, né? Mas essa lamparina é feita de barro, ela tem um pavio dentro. Esse pavio vai mergulhado no azeite. Esse era o óleo que eles usavam naquela época, né? O azeite. E aí, acendendo esse pavio, ele fornece a chama. Não sei se dá para ver daqui. Tá bem fraquinha, mas tá aqui. Fraquinha como a nossa luz ainda é, não é? O alqueire era uma medida romana, um vasilhame, uma medida romana para grãos e outros alimentos secos. É como se fosse um tacho, alguma coisa assim, só que com 35 litros de capacidade, bem maior do que isso, né? Então isso seria um alqueire ou módio, que é essa medida romana, né? E candeeiro é uma peça onde se coloca a lamparina no alto para iluminar uma casa, por exemplo, né? Então a pessoa entra, vê a chama acesa no alto, porque se ela ficar muito baixinha, ela ilumina só aquela região mais próxima, né? Candeeiro também pode ser aquele candelabro de 7 velas, de 7 chamas, né, da tradição judaica, hebraica, que é alimentado por azeite. Então aquelas 7 chamas são acesas e são colocadas no alto para iluminar a casa, né? A casa ou o templo também era iluminado com esse candelabro que é chamado de menorá.
Então vamos ler o que está escrito na essa parábola, de acordo com a tradução de Haroldo Dutra, que traduziu direto do grego, né? A parábola está em Mateus, capítulo 5, versículos 13 a 16. Vós sois o sal da terra. Se, porém, o sal tornar-se insosso, com que se salgará? Para mais nada presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode ocultar uma cidade situada sobre um monte. Nem se acende uma candeia colocando-a debaixo do módio, mas sobre o candeeiro, assim ilumina todos que estão na casa. Da mesma forma, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Então, aqui nessa passagem é interessante nós observarmos o significado simbólico de cada coisa. A candeia precisa de combustível, no caso o azeite, né, que significa o nosso esforço de iluminação. Se não houver um esforço para nós nos elevarmos, para nós melhorarmos, para nós depurarmos o nosso espírito, de nada a candeia vai adiantar. A candeia também precisa de oxigênio, porque se ela for acesa num lugar que não tiver oxigênio, a chama vai se extinguir muito rapidamente, né? E que oxigênio é esse? São todos os conhecimentos que são trazidos por Jesus e pelos bons espíritos, todos os conhecimentos de ordem moral que estão a nosso alcance para a nossa iluminação. É aquilo que nós vamos utilizar para essa ascensão. E é também todas as oportunidades que se apresentam na nossa vida para nós fazermos a diferença no mundo, para nós praticarmos o bem. Então, esse seria o oxigênio, né? E o que é o pavio nessa parábola? O pavio é a nossa vontade. Porque se nós não tivermos vontade, se nós não acharmos importante e não nos mobilizarmos nesse crescimento, nessa ascensão espiritual, nada acontece, nós ficamos estagnados, parados no lugar, não é? Então, apagar a candeia sob o vasilhame, né, significa que se a gente pega a candeia e colocamos debaixo de um vasilhame, o que vai acontecer? Vai se esgotar o oxigênio e a candeia vai se apagar. Então, e como esse vasilhame ele era utilizado para trocas comerciais, era uma medida para trocas comerciais, esse vasilhame, o módio, o alqueire, ele representa tudo que há de material na nossa vida. Então, o que acontece? Se nós colocarmos a nossa luz debaixo de tudo aquilo que é material, debaixo da nossa vontade de crescer materialmente, debaixo das nossas preocupações do mundo, da nossa vida, do nosso trabalho, se nós deixarmos a nossa luz ali bem escondida, né, bem apagada, nós vamos sair dessa vida da forma como nós entramos, sem nenhuma evolução, sem nenhum proveito real. Porque se nós pensarmos que nós somos seres espirituais, atravessando uma experiência terrena que não é agradável, num planeta adequado ao nosso nível de evolução, um planeta ainda de provas e expiações. Se nós estamos passando por tudo isso, o objetivo é nós melhorarmos a cada encarnação. Então, se nós não fizermos um esforço, se nós não nos mobilizarmos em direção à luz,
tudo o que nós vivemos, todos os desafios que nós enfrentamos terão sido em vão, né? Então, por isso que ele fala, não coloque a candeia sob o vasilhame, ou seja, não apague a sua luz, né? Nós recebemos de Jesus muita luz, muita luz. Ele veio ser o farol do mundo. Ele veio nos mostrar o que significa compaixão, perdão, misericórdia, amor incondicional. Ele veio num gesto supremo de sacrifício, mas também num gesto supremo de amor, nos trazer uma referência do que nós podemos nos tornar. Quando ele fala, vós sois luz, a luz do mundo, quando nós pensamos nisso, esse é o nosso potencial. Nós ainda não somos a luz do mundo, mas nós temos todo o potencial para nos tornarmos essa luz do mundo. E aí, Jesus trouxe o modelo, os Espíritos trouxeram várias mensagens com orientações, e nós temos inúmeros livros e hoje excelentes palestras dadas por Divaldo Pereira Franco, Haroldo Dutra, Arthur Valadares e vários outros palestrantes que nos ajudam a compreender a mensagem do Cristo. Então nós temos todas essas ferramentas na mão. Precisamos estudar? Sim, precisamos estudar muito, porque para que reinventar a roda? Né? Já tem tanta informação para a gente conhecer, então vamos estudar tudo que a gente puder estudar. Mas não basta estudar, é preciso colocar em prática. Colocar em prática significa fazer uma reforma íntima, modificar as nossas atitudes, os nossos pensamentos, rever os nossos paradigmas, para nós melhorarmos um pouquinho de cada vez, mas melhorarmos sempre. Para nós buscarmos as nossas trevas interiores e acendermos a nossa luz. Que trevas são essas? A treva do egoísmo, do orgulho, da vaidade, a treva da indiferença com as dores do mundo. São tantas as trevas da indisciplina, as trevas da preguiça, do comodismo, as trevas da excessiva valorização da vida material. Essas são as nossas sombras. E para nós nos iluminarmos, para nós crescermos espiritualmente, nós precisamos trabalhar essas sombras e nos tornarmos luz. Se nós somos o sal da terra, né, os conhecimentos que nós adquirimos devem fazer a diferença na nossa vida. E mais do que isso, devem fazer a diferença na vida de outras pessoas, das pessoas com quem a gente tem contato no dia a dia. Quantas vezes nós não escondemos a nossa luz por convenções sociais, né? Então, se nós somos a luz do mundo, quando nós colocamos em prática esses ensinamentos da moral cristã, nós também nos tornamos modelos para as outras pessoas. Não tem algumas pessoas que a gente olha e admira tanto pela capacidade de amar, pela capacidade de se doar, pessoas que trabalham em movimentos solidários incríveis e se doam de corpo e alma, doam todo o seu tempo a favor do próximo para diminuir a miséria e a dor no mundo. E aí nós olhamos para essas pessoas e nos inspiramos, elas são luz para nós. Então nós também devemos nos tornar luz para os outros, mudando as nossas atitudes. Se nós somos pessoas pacientes, nós inspiramos outras pessoas a se tornarem pacientes.
Se nós somos pessoas compassivas, se nós temos compaixão, nós também inspiramos. Não dizem que nós somos a média das 5 pessoas com quem a gente mais convive? Então, nós podemos elevar essa média para muitas pessoas, sendo luz, nos tornando pessoas melhores, nos tornando referências, né? Então, o nosso exemplo pode ajudar as outras pessoas a descobrirem uma forma melhor de ser, uma forma mais feliz, uma forma mais pacífica de se comportar. Se nós não falamos mal de ninguém, e quando alguém vem nos contar uma fofoca, nós diminuímos e falamos bem da pessoa que está sendo comentada, nós damos uma referência para essa pessoa que isso não é uma coisa boa de se fazer, né? E mesmo sem a gente falar, simplesmente pela forma que nós agimos, essa pessoa vai se sentir envergonhada e vai até refletir, puxa vida, e se outras pessoas também estiverem falando mal de mim, como eu estou falando agora, né? Então se torna uma referência, se torna uma luz, né? A nossa luz, então, deve resplandecer através das nossas ações. E aí tem uma passagem muito interessante que Meimei nos traz no capítulo 1 do livro Pão Nosso, que diz assim: se sentirmos Deus como nosso Pai, reconheceremos que os nossos irmãos se encontram em toda parte e estaremos dispostos a ajudá-los, a fim de sermos ajudados mais cedo ou mais tarde. A vida só será realmente bela e gloriosa na Terra quando pudermos aceitar por nossa grande família a humanidade inteira. E aí, quando nós evoluímos, nós aumentamos a luz da humanidade toda. E o planeta só evolui quando os seus seres, quando a humanidade evolui. Então, esse trabalho de iluminação própria é um trabalho que contribui para a iluminação da humanidade e para a evolução do nosso planeta, né? E o nosso planeta está passando agora por uma transição que ainda demora, já começou há algum tempo, ainda vai demorar mais algum tempo, que ninguém consegue precisar que tempo é esse, né? Nós estamos saindo de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Isso não significa que do dia para a noite a Terra vai se tornar um paraíso, mas significa que a média de luz da Terra vai crescer. E que aí nós não vamos mais ter tanto ódio, nós não vamos ter guerras, nós não vamos ter tanta indiferença, né? E aqui não será mais um planeta para expiação, ou seja, para sofrer na pele a consequência de erros do passado. Ainda vamos ter provas? Sim, porque através dos desafios que nós conseguimos vencer, né? É através de uma doença muito séria que corre o risco de nos tirar a vida que nós refletimos sobre o que nós estamos fazendo na nossa vida. É através de crises financeiras que nós atravessamos e que precisamos reduzir o nosso padrão de consumo, que a gente reflete se realmente precisava de tudo aquilo. E se fazia sentido sofrer por não ter o carro do ano, ou não poder fazer uma viagem internacional, ou não poder trocar as roupas do armário. A gente pensa, será que isso realmente é importante? Não, através das provas da vida é que nós vamos aprender. Porque só refletindo, só observando, nós ainda não temos a capacidade de fazer uma mudança interior muito grande. Teremos no futuro, né? Mas por enquanto ainda somos crianças do ponto de vista espiritual, né? E aí tem uma outra história muito interessante que Humberto de Campos, no livro Boa Nova, capítulo 7, nos traz uma passagem que ilustra bem essa necessidade da autoiluminação, né? Tadeu, um dos discípulos de Jesus, sempre ficava muito impressionado com as curas que Jesus fazia
das pessoas endemoniadas, né? As pessoas tinham demônio no corpo, né? As pessoas que estavam sob processos de obsessão sério, né? E Jesus chegava lá tal, e dali a pouco, pronto, os espíritos perturbados tinham ido embora e aí a pessoa recobrava o seu equilíbrio. E um dia Jesus não estava com Tadeu e alguém trouxe uma pobre senhora demente para Tadeu curar. Tadeu olhou aquilo e, com o máximo de boa vontade, se esforçando ao máximo, fez de tudo possível para curar aquela mulher. Só que ele não conseguiu. Aí no dia seguinte, voltaram com aquela senhora e Jesus curou, né? Expulsou os espíritos, né? E aí Tadeu foi perguntar para Jesus mais tarde, né, o que ele poderia fazer, de que necessitarei para afastar as entidades da sombra quando seu império se estabeleça nas almas. E Jesus respondeu: para isso, necessitas da edificação do reino no âmago do teu espírito, sendo esse o seu objetivo de vida. Só a luz do amor divino é bastante forte para converter uma alma à verdade. Já viste algum contendor da terra convencer-se sinceramente tão só pela força das palavras do mundo? As dissertações filosóficas não constituem toda a realização. Elas podem ser um recurso fácil da indiferença ou uma túnica brilhante, acobertando penosas necessidades. O reino de Deus, porém, é a edificação divina da luz. E a luz ilumina, dispensando os longos discursos. Capacita-te de que ninguém pode dar a outrem aquilo que ainda não possua no coração. Vai, trabalha sem cessar pela tua grande vitória, zela por ti e ama teu próximo, sem olvidares que Deus cuida de todos. Então, o trabalho de iluminar o mundo começa na nossa própria iluminação, né? Então, pela vivência da moral cristã no nosso dia a dia, é que a luz vai se irradiar, né, como exemplo, como Jesus fez aqui na Terra, né? E no final, nós concluímos lembrando Francisco de Assis, né, quando ele nos orientou: pregai o Evangelho, se necessário, use palavras. Então, não sejamos tímidos em espalhar a nossa luz pelo mundo, ainda que ela seja fraquinha como uma candeia assim, né? Mas é luz. Então, nós podemos ajudar o próximo, nós podemos iluminar o mundo e vamos buscar sempre fortalecer essa nossa chama divina que todos nós temos. Tenhamos uma boa tarde, fiquem com Deus.